Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical Online, comigo, o pastor Danilo Estélio. E você está acompanhando pelo Programa de Educação Cristã Continuada, cujo tema do trimestre são Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Verdade. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, pelo Facebook da Catedral da Assembleia de Deus, Zona Norte, Comadezon. A nossa terceira lição tem como assunto Jesus, a expressão visível de Deus. Texto áureo: este é a imagem do Deus invisível, do primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. A verdade prática nos fala que Jesus Cristo é a revelação visível do Deus invisível à humanidade. Nosso primeiro tópico fala sobre a humanidade de Jesus e a sua encarnação, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como lemos no Evangelho de João, capítulo 1. Veja que essa encarnação, ela é um mistério. Como o divino se tornou humano, é algo que está além da nossa mente compreender. Aquilo que é divino se mesclou, se juntou àquilo que é humano. Veja que é algo bem diferente do que acontecia nas mitologias dos povos antigos, quando os deuses assumiam forma humana, mas continuavam sendo deuses, era apenas um disfarce. Eles não eram realmente humanos, eles não sentiam fome, sede, frio, cansaço, eles não sentiam essas coisas, eles apenas se disfarçavam. Jesus não, foi diferente, ele se tornou gente como a gente. Ele era um ser humano como nós. Significa que ele sentia fome, sede, frio, cansaço. Ele nasceu como qualquer pessoa depois de 9 meses de gestação. Como pode ser colocado no ventre de Maria uma semente divina, sem intervenção humana? É outro mistério. É algo que a Bíblia nos declara que aconteceu, mas não nos diz como aconteceu. Talvez simplesmente porque esteja além da nossa mente humana compreender. A encarnação do Verbo, portanto, é algo que o cristianismo sempre defendeu. E claro que sempre houve correntes contrárias, sempre houve aqueles que disseram que Jesus era apenas um homem transformado em Deus. Outros diziam que era Deus disfarçado de homem, mas não, a Bíblia mostra Jesus como sendo perfeito Deus e perfeito homem. É esse que é o grande mistério da encarnação. No segundo item, nós falamos sobre a genealogia de Jesus. O que é a genealogia? É aquela parte que às vezes as pessoas pulam quando leem na Bíblia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim sucessivamente até chegar em Jesus. É a sua ascendência, de onde ele veio, qual era a sua família. Veja que a genealogia de Jesus ela é contada pelo lado paterno. Embora ele não tenha um pai biológico humano, José não era seu pai biológico, era o seu pai, digamos assim, adotivo. Porém, ele é contado a partir da genealogia do lado paterno. E por esse lado, ele é da tribo de Judá, a tribo da linhagem real de Davi. Por isso que a Bíblia vem mostrando de Abraão chegando até Jesus, passando por Davi. Dá um total de 42 gerações. E aí nós vemos uma outra questão interessante. 42 gerações são 6 vezes 7. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. Então veja que até na quantidade de gerações, Jesus é mostrado como sendo perfeito Deus e perfeito homem. Tudo isso acontecia para que os judeus soubessem que Jesus era o seu rei por direito. Veja que na época em que ele veio a essa terra, quem governava o povo de Israel eram os romanos, através de um falso rei, Herodes, que não era nem israelita, ele era da tribo de Edom, de outro povo, não era nem israelita, não era nem judeu. Portanto, quem seria o rei por direito? Não se sabia. Mas Jesus, sim, ele tem todo o direito de ser esse rei, porque a sua genealogia lhe dá esse direito. Esse é o sentido de, em Mateus capítulo 1, ter aquela parte da genealogia de Jesus,
que aparece de novo no Evangelho de Lucas, só que agora traçada até Adão, para mostrar que Jesus não é apenas alguém que caiu de paraquedas na história humana, mas que ele se insere dentro de uma árvore genealógica humana, que ele não era apenas Deus disfarçado, mas era um ser humano como nós, porém, ao mesmo tempo, perfeito Deus. Esse é o motivo de nós termos essas duas genealogias nos evangelhos, tanto em Mateus quanto em Lucas. No terceiro item, nós vemos sobre as limitações. Como nós já falamos antes, Jesus era um ser humano como nós. Significa o quê? Ele sentia fome, sede, frio, cansaço, ele sentia tristeza, ele sentia alegria. Essas limitações eram impostas pelo quê? Ele não era perfeito Deus, ele não tinha todos os poderes na sua mão, é verdade. Porém, ele escolheu se autolimitar. Ele escolheu não agir, não usar o seu poder em toda a sua plenitude. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos Jesus realizar nos evangelhos, curar as pessoas, ressuscitar mortos e muitas outras coisas, aquilo lá era apenas uma pequena parcela do seu poder. Ele se autolimitou. A Bíblia diz que ele se esvaziou, ou seja, ele se autolimitou, ele se colocou limitações, não limitações dos seres humanos, mas limitações que ele próprio escolheu. É uma palavra grega chamada kenosis, que quer dizer simplesmente isso, esvaziamento. Ele se auto-esvaziou. Veja, portanto, como essa limitação de Jesus não o torna menos divino, mas pelo contrário, o torna mais divino ainda. Imagine um Deus que não pode se autolimitar. Significa que ele não é todo-poderoso, que ele não é totalmente capaz de fazer qualquer coisa. O fato dele se autolimitar é mais uma prova da sua onipotência. Onipotência quer dizer isso, poder fazer qualquer coisa, até mesmo se autolimitar. E foi isso que Jesus fez. No segundo tópico, falamos sobre a deidade, ou, em outras traduções, a divindade de Jesus. Os seus direitos divinos. Quais seriam esses direitos? Primeiro, o direito de receber adoração. Durante várias ocasiões as pessoas o adoraram como Deus e ele nunca recusou essa adoração, diferente dos discípulos. Após a partida de Jesus dessa terra, nós vemos momentos em que as pessoas quiseram adorar os discípulos, adorar o apóstolo Pedro, adorar o apóstolo Paulo, e eles recusaram essa adoração, porque eles sabiam, nós não merecemos, nós somos simples seres humanos. Mas Jesus não, ele sempre aceitou a adoração das pessoas. Então, como Deus, ele tem direito de fazer isso. Outro direito que ele tem, de perdoar os pecados das pessoas. Qualquer pecado que a gente comete, em primeiro lugar, é contra Deus. E ele perdoava as pessoas que se arrependiam. Isso deixava os fariseus e os religiosos da época dele loucos da vida. Como é que esse homem pode perdoar pecados? Só Deus é que pode fazer isso. Mas como Deus, ele tem todo o direito de perdoar os pecados das pessoas. Então significa isso dizer os direitos divinos que Jesus tem. Outro item é a reivindicação divina. Ele sempre se identificou como filho de Deus. O que quer dizer filho de Deus? Ele é Deus, assim como o Pai. Ele falou várias vezes, eu e o Pai somos um. Veja bem que ele nunca disse, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Não, eu e o Pai somos um. O Pai é um e eu sou outro, mas nós somos um só. Ou seja, nós temos a mesma substância, nós somos a mesma essência divina. Isso daí é algo muito complicado para a nossa mente humana, limitada a entender. E é o que o cristianismo tentou definir nos seus credos, nas suas confissões de fé. Por exemplo, no credo niceno, nós vemos escrito da seguinte forma, cremos em Deus Pai, cremos no Filho, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. É uma forma assim limitada da gente tentar exprimir essa ideia de que Jesus, ele é Deus tanto quanto o Pai. Ele não é um semideus, ele não é alguém que está abaixo do Pai em termos de qualidade. Jesus se submete ao Pai pela questão da hierarquia, que ele se autoimpõe, mas não quer dizer que ele seja menos divino do que o Pai.
ou do que o Espírito Santo. É isso que significa essa reivindicação divina. Ele sempre reivindicou ser Deus. Ele nunca deixou dúvidas sobre isso. E por essa razão é que nós encontramos várias vezes os fariseus, os religiosos da época de Jesus, se escandalizando e querendo matá-lo, querendo apedrejá-lo por blasfêmia, porque para os judeus daquela época era uma blasfêmia enorme alguém se declarar Deus. Hoje em dia também seria. Hoje em dia qualquer pessoa, simples mortal como nós, que dissesse eu sou Deus, as pessoas iam rir, iam achar graça, iam dizer que está louco, está doido. Aliás, até aqui e ali nós vemos pessoas assim, e elas são vistas como isso, como loucos. Elas não são entendidas como sendo Deus realmente. Mas Jesus não, ele nunca deixou dúvidas sobre isso. Eu não sou um simples profeta, um simples mestre que vinha ensinar bons exemplos, moral, bons costumes. Eu sou Deus, assim como o Pai. Aquele Deus que vocês conhecem lá do Antigo Testamento, pois é, ele é meu Pai e eu sou Deus junto com ele. Claro que isso era uma bomba caindo na religião judaica, por esse motivo que eles o viam como um blasfemador, como um impostor. Em terceiro lugar, os atributos morais de Jesus. Em primeiro lugar, a santidade. Ele sempre mostrou ser santo, ou seja, perfeito em tudo que ele fazia. Durante 3 anos de ministério, indo e voltando ali dentro do território de Israel, ao final deles, ele clama à multidão: quem de vocês me convence de pecado? Ou seja, qual o pecado que vocês podem me imputar, me dizer que eu fiz algo errado? E ninguém pode lhe apontar nada de mal que ele tivesse feito. Jesus também era caracterizado pelo atributo moral do amor. O amor ao próximo, o amor a Deus, o amor ao Pai. Até mesmo quando ele se irava, se zangava, ele deixava transparecer o seu amor. Então veja que esses atributos morais são coisas que só Deus pode ter. Só Deus. A santidade, o amor, as suas obras que ele realizou, todas vieram mostrando esses atributos morais. E os seus atributos naturais? Ou seja, aqueles que já estavam com ele o tempo todo. Em primeiro lugar, os 3 onis: onipotência, onisciência, onipresença. Mas espera lá, como é que quando Jesus estava aqui nessa terra ele não usou esses poderes? É aquilo que nós falamos antes, ele se esvaziou. Ou seja, ele não estava em toda parte, em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não conhecia todas as coisas, por isso que em certo momento ele fala: do dia e a hora da volta dele somente o Pai sabia. Naquele momento isso era verdade, só o Pai sabia, porque ele tinha se esvaziado da sua onisciência. A sua eternidade também é um ponto interessante. A sua eternidade é um ponto que Jesus sempre existiu, ele nunca deixou de existir, ele nunca chegou a ser criado. Ou seja, esse ponto é que define ele como sendo Deus, seus atributos naturais: onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Vamos aqui falar sobre as obras de Jesus no terceiro tópico. Em primeiro lugar, a sua morte. Ele nasceu para quê? Para morrer. Morrer pelos pecados da humanidade, não pelos seus próprios pecados. Diferente de qualquer ser humano, nós somos falhos, somos pecadores, todos nós merecemos a morte. Jesus não, ele não merecia, porque ele nunca fez nada de errado. A sua morte foi para pagar os nossos pecados, foi para zerar a nossa fatura com Deus. Foi isso que ele veio fazer, a sua morte expiatória, ou seja, como um cordeiro inocente, ele veio pagar a dívida de todos nós. Essa foi o ponto alto da sua vida, a sua morte expiatória, a sua morte saradora por todas as pessoas. Mas logo em seguida vem a ressurreição. Ele volta a viver. Ao terceiro dia ele ressuscita. Mas diferente de outros que ressuscitaram e voltaram a morrer, ele ressuscita para nunca mais morrer. Ele ressuscita agora glorificado. Ele se torna o primeiro da nova safra de ressurretos. Por isso que ele é chamado de primogênito dentre os mortos. O primeiro de uma nova safra de pessoas que um dia ressuscitarão para nunca mais morrer. A sua ressurreição, portanto, não era apenas a prova de que ele tinha vencido a morte e
tinha pago a nossa dívida, mas também a prova de que Ele era Deus conosco. No terceiro item, nós vemos sobre a ascensão e a exaltação de Jesus. Ou seja, após a sua ressurreição, após dar instruções aos seus discípulos, Ele volta ao céu, Ele sobe aos céus, onde é exaltado, é colocado à direita de Deus, de onde está sempre a interceder por nós. A sua ascensão e exaltação também comprovam a sua majestade divina. Portanto, esta abençoada lição, ela serve para nós termos uma ideia de quanto Jesus é importante para nós e quanto Ele veio revelar o Pai. Aquilo que Deus não tinha se revelado totalmente no Antigo Testamento, Jesus veio trazer e veio ensinar para todos nós. E quando cremos nele, confiamos nele, nós realmente temos vida eterna, como ele nos veio trazer. Então esse é um resumo da nossa lição. Você pode baixar a revista pela internet, na nossa página palavravivaefiel.blogspot.com. Ali nós temos todas as revistas, tanto da CPAD quanto do nosso programa de educação cristã continuada, para que você acesse, baixe para o seu celular, para o seu tablet, imprima, acompanhe todas as nossas lições todos os domingos às 9 da manhã aqui por este Facebook da Catedral AD Zona Norte de Macapá, com o Madezon. Nós deixamos aqui o nosso abraço, a nossa saudação para todos os amados irmãos, suas famílias em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, também para o nosso querido reverendo Dimas Leite Rabelo e toda a sua família, para os nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras do Senhor, que todos continuemos firmes e constantes na presença de Deus. Tenha uma semana abençoada, cheia da paz, cheia da bênção de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.